Meus amados irmãos, nós temos trabalhado aqui durante todo o mês de junho uma série de mensagens cujo tema é o Deus que intervém. O Deus que intervém. Durante todo o mês de junho nós trabalhamos esse tema. E hoje nós iremos ter a nossa última mensagem dessa série. Vamos encerrar essa série de mensagens, e o tema da mensagem nessa noite é a maior intervenção de Deus. Eu quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor em Colossenses, no capítulo 1, quando nós faremos a leitura do versículo 21 ao versículo 23. Você que nos acompanha através da nossa live, abra também a sua Bíblia e acompanhe a exposição da palavra de Deus. Você que está aqui, é importante que você permaneça com a sua Bíblia aberta até o final da exposição da palavra do Senhor. Eu desafio o seu coração a tomar uma decisão nesse momento, a decisão de não se distrair. Muitas coisas certamente irão tentar distrair o seu coração, para que você não ouça, não entenda, não compreenda o que Deus deseja falar ao seu coração. Então desafio você a tomar essa decisão de permanecer focado na exposição da palavra de Deus. Esteja acompanhando aí a leitura dos versículos 21 ao 23. O texto diz assim: E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, a tua palavra foi lida, e nós nessa hora dobramos o nosso coração, Pai, diante do Senhor, para expressar a nossa dependência de Ti nesse momento, Pai. A nossa única esperança é que o Senhor, pelo poder do Teu Espírito, ilumine a nossa mente e nos dê entendimento da Tua palavra. A nossa esperança é que o Senhor verdadeiramente fale conosco. É a Tua voz, Pai, que nós desejamos e precisamos ouvir nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, nas últimas semanas, nós refletimos aqui sobre diversas crises que nós enfrentamos na vida. Falamos sobre crises financeiras, familiares, emocionais. Nós vimos aqui como Deus intervém nessas crises com poder, com graça. Nós vimos viúvas sendo socorridas, reis sendo livrados, histórias sendo transformadas. Nós vimos o impossível acontecer nas mais diversas situações. Mas agora nós chegamos no clímax dessa série de mensagens, o Deus que intervém. Hoje nós iremos falar da maior de todas
as intervenções de Deus na humanidade. E a crise que nós iremos tratar aqui não é uma crise externa, mas é uma crise espiritual. Não se trata da falta de azeite, não se trata de exércitos inimigos, conforme já falamos aqui, não se trata de escassez, de medo. Se trata, querido irmão, da pior condição humana possível: sermos inimigos de Deus. Essa é a pior condição humana, quando nós somos inimigos de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Qualquer inimizade que nós possamos ter nessa vida não se compara à inimizade descrita na Bíblia, que é exatamente a nossa inimizade contra Deus. O nosso pecado, queridos irmãos, significa que fora de Cristo Jesus, nós somos inimigos de Deus. Vou repetir. O meu pecado e o seu pecado faz com que sejamos, se não estivermos em Cristo Jesus, o nosso pecado faz com que sejamos inimigos de Deus. E se nós não formos reconciliados com Deus, no final dessa vida, com toda certeza, o que nos aguarda é o castigo eterno. Todos os inimigos de Deus irão padecer eternamente com castigo eterno. E é por isso que os inimigos de Deus precisam desesperadamente de reconciliação com Deus. Queridos irmãos, de todos os problemas, de todas as crises que nós tratamos aqui durante as últimas semanas, nenhum problema é mais profundo do que esse, nenhum é mais grave, nenhum é mais urgente para ser resolvido, e é exatamente aqui, meus amados irmãos, que o nosso Deus interveio com um amor incondicional e escandaloso, com a sua graça maravilhosa e imerecida sobre as nossas vidas. O que enxergamos nesse texto é que na cruz do Calvário, Deus interveio para nos reconciliar com Ele mesmo. E não foi porque nós pedimos, mas porque Ele nos amou primeiro. E essa intervenção de Deus na cruz muda tudo. Muda o passado, o presente e muda o nosso futuro eterno. Esse texto que nós acabamos de ler, queridos irmãos, Paulo faz uma recapitulação espiritual dos Colossenses. Ele está escrevendo essa carta aos Colossenses e ele faz uma recapitulação espiritual deles, mas não somente deles. Todos aqueles que verdadeiramente se encontraram com Cristo viveram essa experiência que Paulo relata aqui. Ele mostra aqui como nós éramos antes de Cristo, antes da salvação em Cristo, que nós éramos inimigos de Deus. Mas ele mostra aqui também o que nós somos agora, que nós cremos no Senhor Jesus, e por fim, ele mostra como nós devemos viver. Antes éramos inimigos de Deus, agora fomos reconciliados com Deus por intermédio de Cristo, e como então precisa ser a nossa vida, uma vez que agora nós somos amigos de Deus. O desejo de Paulo aqui é nos fazer enxergar, irmãos, a extensão da obra reconciliadora de Cristo nas nossas vidas, e uma vez que nós enxergamos com clareza a extensão da obra de Cristo, nós poderemos confiar e descansar na suficiência da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Cristo é suficiente para nos reconciliar com Deus. Louvado seja o Senhor. E o desejo de Paulo é nos mostrar que Cristo é suficiente, para que possamos descansar em Cristo Jesus. Portanto, meus amados,
A primeira coisa que nós destacamos aqui nesse texto é exatamente a condição desesperadora do homem sem Deus. Assim, em primeiro lugar, eu destaco a condição desesperadora do homem sem Deus. Volte os seus olhos aí para o versículo 21. E a vós outros também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Meu amado, a palavra estranhos aqui traz a ideia de distância. É a ideia de alguém que não tem proximidade com Deus, é um estranho. Um estranho é alguém que você não convive, que você não tem intimidade. O texto diz isso: outrora éreis estranhos. É a ideia de estarmos separados de Deus. O que Paulo está falando aqui é algo muito sério, meus irmãos. Ele está dizendo que sem Cristo nós estávamos sem esperança de tratarmos da nossa condição pecaminosa e nós não tínhamos nenhuma comunhão, nenhum tipo de relacionamento com Deus. Nós precisamos entender, amados, que não importa se a pessoa está envolvida com a religiosidade ou não, não importa se a pessoa está envolvida com terríveis pecados ou não, o fato, meus irmãos, é que sem Jesus, esse é o estado de todo ser humano, separado, estranho, distante e longe de Deus. Todo ser humano, seja ele religioso ou não, se ele não tem Cristo Jesus, esse é o estado de todo ser humano, longe de Deus, não se relaciona com Deus. Mas o texto diz mais, o texto nos informa que essa separação se manifesta em inimizade no entendimento. Olha aí o versículo: éreis estranhos e inimigos no entendimento, ou seja, não é somente uma distância, mas há uma inimizade contra Deus que influencia a nossa mente, uma inimizade contra Deus que influencia a nossa maneira de pensar, que influencia a forma como nós enxergamos a vida. Significa dizer que os nossos valores, os nossos princípios, os nossos comportamentos estão todos em oposição a Deus. E Paulo mostra que a evidência disso, de que nós estamos em oposição a Deus, são as nossas obras. Ele diz aí no versículo 21, éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Ou seja, irmãos, recapitulando, como que nós éramos antes de Cristo? Como é a pessoa sem Cristo? Ela está separada de Deus, ela está separada de Deus em seu pensamento, em seu ser, ela odeia a Deus, e a prova de que isso é verdade é a maneira como ela vive, é o seu comportamento. A evidência são as suas obras malignas. O que Paulo está dizendo é que antes da salvação, todos os homens, de uma forma ou de outra, se colocavam em oposição a Deus. E isso é verdade, como eu disse, até para pessoas religiosas, até para pessoas moralmente corretas e até para pessoas que praticam boas obras. Sabe quando a gente pensa assim, olha, o fulano é uma pessoa boa, íntegra, pratica boas obras, mas não crê em Cristo, inimigo de Deus. É isso que Paulo está nos mostrando, porque toda vez, queridos irmãos, que o nosso coração, a nossa mente, a nossa maneira de viver despreza Deus, despreza a vontade de Deus, quando não adoramos a Deus, quando não nos prostramos diante de Deus, quando não amamos a Deus de todo o coração, o que está por trás disso, queridos irmãos, é essa inimizade, é essa oposição que Paulo está relatando aqui.
E essa oposição, amados, ela se manifesta de formas diferentes. Porque Paulo está falando aqui que não é somente aqueles que se levantam e dizem abertamente: eu odeio a Deus, eu não creio em Cristo. Não é somente esses que são inimigos de Deus, mas também são aqueles que são indiferentes. Porque algumas pessoas até respeitam a divindade, como eu disse, algumas pessoas têm até boa conduta, mas são indiferentes com relação ao Evangelho, rejeitam a Cristo. E essa indiferença com relação ao Evangelho da graça do Senhor Jesus, essa rejeição é resultado exatamente da oposição, da inimizade que existe no coração de todo aquele que não está em Cristo Jesus. Meu amado, quero convidar você a lembrar comigo de quando Cristo veio ao mundo. No ministério terreno do Senhor Jesus, os homens o rejeitaram, os homens o mataram. Eu e você nos lembramos daquela cena, quando o povo escolheu Barrabás, quando o povo gritou: Barrabás, solte Barrabás, e com relação ao Senhor Jesus, o povo gritou: crucifica-o, crucifica-o, mate-o. Eu preciso dizer para você, amado irmão, que Jesus, ele continua sendo rejeitado dessa forma nos dias de hoje. Jesus está sendo rejeitado por todas as pessoas que até mesmo vão para as igrejas todos os domingos, mas nunca se prostraram verdadeiramente diante do senhorio de Cristo Jesus, reconhecendo que Ele é o único caminho para a eternidade. O Senhor Jesus está sendo rejeitado por todos que não vivem de acordo com os princípios e valores da palavra de Deus. Cristo está sendo rejeitado por muitos que se apresentam como evangélicos, mas não apresentam uma vida de santidade, de obediência a Deus. Muitos que se apresentam como crentes no Senhor Jesus, mas continuam negando a fé pelo seu comportamento, pela sua conduta, pela sua forma de viver. Muitos que estão nas igrejas, lotando as igrejas, mas jamais apresentam sinais de arrependimento, de mudança de vida, não apresentam evidências de que foram transformados pelo poder do Evangelho. Querido irmão, reflita comigo. Você concorda que o mundo odeia a Deus? É só nós olharmos para os valores de Deus que estão sendo arrancados da nossa cultura. Cada dia mais, queridos irmãos, o mundo quer nos fazer aceitar valores que são opostos à palavra de Deus. O que está por trás disso, irmãos? É exatamente essa inimizade, esse ódio contra Deus, que Paulo está dizendo aqui. Sem Cristo, os homens são inimigos de Deus, são estranhos a Deus, não se relacionam com Deus, estão distantes de Deus, odeiam a Deus. Agora, sabe o que Paulo está falando aqui? Ele está dizendo que nós éramos assim. Ele está escrevendo para a igreja, ele está escrevendo para a gente crente. Ele diz: nós éramos estranhos, nós éramos assim, nós agíamos assim, vivíamos dessa forma, éramos estranhos e inimigos de Deus. Eu e você éramos assim, e por conta disso, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Amado irmão, é essa a situação do homem sem Cristo. E esse é um quadro terrível e desesperador. Meu amado, ser inimigo de Deus e merecedor da ira de Deus, do castigo eterno, isso é terrível e desesperador. Quando nós temos essa consciência de fato, nós entramos em desespero. E é muito comum, meus amados irmãos, a gente usar
um versículo bíblico que diz assim: se Deus é por nós, continua aí. A gente gosta de falar esse versículo, né, irmãos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus não é por nós, irmãos? Se Deus não é por nós, não importa quem seja por nós, se Deus não é por nós, nós estaremos perdidos. Você consegue entender a condição desesperadora do homem sem Deus? Deus não é por nós, quando nós não estamos em Cristo Jesus, e essa é a maior crise da humanidade, ser inimigo de Deus. E se Deus não intervir, nós estaremos perdidos. Mas louvado seja o Senhor, que Ele interveio. O texto continua e mostra para nós, que por intermédio de Cristo Jesus, nós somos reconciliados com Deus. Esse é o segundo ponto da nossa reflexão. A intervenção graciosa de Deus em Cristo Jesus. Olhamos primeiro a condição desesperadora do homem, inimizade contra Deus. Deus não é por nós, merecedores do castigo eterno, mas Deus interveio de forma graciosa em Cristo Jesus. Veja o versículo 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Veja, agora, porém, vos reconciliou. Isso significa, queridos irmãos, que o nosso estado de inimigos de Deus foi alterado. O relacionamento entre Deus e os homens era de um jeito, era de inimizade, mas houve uma intervenção de Deus, houve uma reconciliação, e agora nós somos amigos de Deus. De maneira, queridos irmãos, que em Cristo Jesus nós podemos dizer: Deus é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora sim, nós podemos dizer esse versículo, quando estamos em Cristo Jesus, temos a convicção de que Ele é por nós. E o texto deixa claro que não foi o homem não tem méritos nessa reconciliação, não foi o homem que buscou a reconciliação com Deus, o homem não teria condições de fazer isso, o homem estava cego, o homem estava morto nos seus delitos e pecados, foi Deus quem nos deu vida, foi Deus quem nos reconciliou consigo mesmo, foi Deus quem tomou a iniciativa por causa do seu amor, por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia, onde o Pai enviou o único Filho a fim de que pecadores pudessem ser reconciliados com Deus. Olha que coisa impressionante, irmãos. Jesus morreu quando nós não podíamos fazer nada por nós mesmos. Cristo morreu não por pessoas que o amavam, que o serviam, que viviam com obediência, não. Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, desobedientes, inimigos de Deus. Ele nos amou primeiro. A iniciativa foi o próprio Deus e nos amou de forma incondicional e imerecida. Louvado seja Deus por isso. Pensa nisso, meu irmão, você era inimigo de Deus. Tudo que você merecia era o castigo eterno. Essa é a sentença para o pecado, mas Jesus Cristo te substituiu na cruz do Calvário e morreu no seu lugar. A sentença que você merecia, Ele sofreu no seu lugar, para que você pudesse viver, para que você pudesse ser reconciliado com Deus. O texto diz: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Veja que interessante.
essa expressão aqui, no corpo da sua carne, é uma referência à natureza humana de Jesus, é uma referência ao corpo físico do Senhor Jesus. E Paulo usou esse termo aqui para enfatizar e deixar claro que Jesus Cristo, ele se fez homem de verdade. Porque naquele período, meus irmãos, haviam algumas heresias, alguns falsos ensinos que negavam a encarnação de Cristo. Algumas pessoas diziam que Jesus não se fez homem verdadeiramente. E querido, negar a encarnação de Cristo é mexer com doutrinas centrais do cristianismo. Sabe por quê? Porque somente um ser humano poderia substituir outro ser humano na cruz do Calvário. Então, para Jesus intervir, para Jesus nos resgatar, para Jesus nos substituir na cruz e receber o castigo que era para nós, ele precisava ser verdadeiramente um ser humano. Deixa eu dizer algo para você, meu amado irmão. A morte, se a morte e a ressurreição de Cristo não foram fatos concretos, reais, então nós não fomos redimidos. Se Jesus não morreu e ressuscitou verdadeiramente, a nossa fé é vã. E a morte e a ressurreição de Cristo só é um fato concreto e real se ele era verdadeiramente homem, se ele tinha um corpo humano real. Por isso que atacar a doutrina da humanidade de Cristo é atacar uma doutrina central do cristianismo. Se Cristo não era verdadeiramente homem, ele não poderia nos substituir na cruz, e nós não fomos redimidos. Mas sabe o que esse texto deixa claro para nós? Deixa claro para nós que ele nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Significa dizer que sim, irmãos, Jesus se fez homem e de fato ele morreu por nós na cruz do Calvário. Presta atenção em algo: todas as religiões por aí apresentam pseudo-caminhos da terra para o céu. Você já deve ter escutado dizer que as religiões são vários caminhos que nos levam a Deus, e cada um escolhe o seu próprio caminho, mas isso é mentira. O cristianismo é diferente, irmãos. No cristianismo o caminho é do céu para a terra, porque é Deus quem se faz homem e vem buscar e salvar o perdido. Foi o próprio Cristo quem disse: eu sou o caminho. Ele não disse: eu sou um dos caminhos, não, eu sou o caminho, o único caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém pode ter acesso a Deus se não for através de mim, do meu sangue derramado na cruz do Calvário. Ele é o caminho. Queridos irmãos, perceba o tamanho do amor de Deus por nós. Um dos textos sublimes que Paulo escreveu foi Filipenses capítulo 2, quando ele diz assim: sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Significa dizer que sim, irmãos, Deus se fez homem, Deus vestiu a pele humana, Deus se submeteu às limitações humanas, Deus provou das misérias humanas, Ele sentiu dor, Ele sofreu, Ele foi tentado, Ele teve sono, Ele sentiu cansaço, e Ele fez tudo isso por amor a mim e a você. Ele fez tudo isso para nos salvar, Ele fez tudo isso porque esse era o único jeito de nos substituir na cruz do Calvário e promover a reconciliação entre Deus e os homens. É por isso, meu amado, que se você crer no Senhor Jesus, você pode ter a certeza plena e absoluta de que você não vai receber a punição merecida pelos seus pecados, porque nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus. Se você crer no Senhor Jesus de verdade, meu amado irmão, deixa eu dizer algo para você, você não é mais inimigo de Deus, mas você foi reconciliado no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Louvado seja Deus por essa verdade sublime. E eu quero dizer para você mais uma vez, que essa é a maior intervenção de Deus na humanidade. Essa é a mais incrível e extraordinária verdade que existe em todo o universo, e essa verdade deveria produzir em nós, queridos irmãos, uma resposta de adoração, de admiração e de entrega total das nossas vidas diante desse Deus majestoso, mas que nos ama a ponto de vestir a pele humana, de sofrer e de morrer no nosso lugar. Que Ele seja adorado e receba toda a glória e todo o louvor pela salvação em Cristo Jesus. Mas veja, o versículo 22 ainda nos dá algumas informações interessantes. Volte seus olhos aí mais uma vez para o verso 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, aí veja, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Perceba o que Paulo está dizendo. Deus nos reconciliou consigo mesmo para nos apresentar diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Sabe o que Paulo está falando aqui? Da nossa nova posição em Cristo Jesus. Veja, antes nós éramos inimigos de Deus, mas agora, depois da reconciliação por intermédio de Cristo, nós somos apresentados diante de Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O que isso significa? Santos significa separados, consagrados a Deus. Inculpáveis significa sem mancha, porque, queridos irmãos, a nossa culpa foi imputada a Cristo, e Ele sofreu o castigo no nosso lugar. Irrepreensíveis significa livres de qualquer acusação, porque Jesus já pagou o preço, e como eu disse, ninguém pode nos acusar, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso aqui é o que o Senhor Jesus fez por nós. Entenda isso. Nós não conquistamos essa posição de santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante de Deus. Não, nós temos essa posição por intermédio de Cristo Jesus. Significa dizer que a justiça de Cristo foi imputada a nós. A obediência de Cristo foi contada como a nossa própria obediência. É por isso e somente por isso, irmãos, que mesmo sendo pecadores, nós somos aceitos diante de Deus, como se fôssemos perfeitamente justos. Eu quero dizer para você, e você que me ouve através da nossa live, que se você não crer no Senhor Jesus, aquela condição do versículo 21 é uma realidade na sua vida. Inimigo de Deus, separado, distante, longe. Mas hoje, meu amado irmão, pela fé em Cristo, você pode ser perdoado, reconciliado e apresentado diante de Deus como santo, inculpável e irrepreensível. O convite do texto para nós é: creia no Senhor Jesus e seja reconciliado com Deus. Mas Paulo continua, e em terceiro lugar, Paulo nos mostra que a forma como os reconciliados devem viver. Qual é a nossa resposta diante do Evangelho? Então, em terceiro lugar, a resposta transformadora dos reconciliados. Veja o versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes
e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Perceba o que Paulo está dizendo aqui. A reconciliação que Deus operou em Cristo transforma, sim, a nossa posição diante de Deus, de inimigos para santos e culpáveis e irrepreensíveis diante de Deus. Mas essa reconciliação também transforma a nossa conduta, irmãos. Isso é importante de entendermos. A reconciliação em Cristo Jesus transforma a nossa conduta nesse mundo, transforma a forma como nós vamos viver. Paulo diz aqui que a evidência de que nós fomos reconciliados com Deus é a perseverança na fé. Presta atenção, ele não está dizendo que nós seremos salvos quando a gente permanecer na fé, não. Isso daria os méritos para o homem, a Bíblia não nos ensina isso. O que Paulo está afirmando aqui é que aqueles que foram verdadeiramente salvos, esses permanecem na fé. E o que significa permanecer na fé? Significa continuar alicerçado, firme em Cristo Jesus, firme na esperança do Evangelho. O que é a esperança do Evangelho, queridos irmãos? É a certeza da salvação e a certeza de que essa salvação um dia será plena, um dia será consumada. Então nós permanecemos firmes no Senhor Jesus, aguardando a volta de Cristo. Significa dizer que os reconciliados com Deus permanecem firmes, mesmo diante das dificuldades, das tentações, mas nós permanecemos alicerçados e firmes em Cristo Jesus, crendo que um dia as trombetas vão soar, e Cristo Jesus há de voltar com glória e poder, e todo olho verá, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo de fato e de verdade é o Senhor e o único caminho para a Deus. Significa dizer, meus amados irmãos, que nós já fomos reconciliados e agora precisamos viver em obediência, firmados e alicerçados em Cristo Jesus, aguardando o dia final, aguardando a obra reconciliadora ser consumada, onde nós estaremos para sempre com o Senhor no novo céu e na nova terra, onde não haverá nem pranto e nem dor, onde toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. E aqui ainda há tentação, nós ainda temos que lidar com o pecado, mas no dia glorioso do Senhor Jesus, não haverá mais pecado, nós seremos perfeitos e viveremos com Ele pelos séculos dos séculos. Portanto, meu amado irmão, se você é um reconciliado com Deus por intermédio de Cristo Jesus, permaneça firme, mesmo diante do desânimo espiritual, da frieza espiritual, das dificuldades, das crises. Permaneça firme, alicerçado e firmado na esperança do Evangelho. Permaneça firme, não porque você é forte, mas porque o Deus que interveio na cruz do Calvário, Ele continua intervindo nas nossas vidas, por intermédio do poder do Teu Espírito, nos capacitando a permanecer em uma vida santa e de obediência ao Senhor. A certeza que Paulo tinha era a seguinte: eu sei em quem eu tenho crido e Ele é fiel para me guardar até o dia final. A palavra, portanto, para nós, reconciliados em Cristo, é essa: permaneça com seus olhos fitos no Senhor da glória, até o dia que nós habitaremos com Ele pelos séculos dos séculos. Amém. Quero encerrar, meus amados irmãos, contando algo para vocês. Hoje pela manhã, na classe de novos membros, o tema da nossa aula foi praticamente esse. Falamos sobre o verdadeiro Evangelho, o que nós éramos, o que Deus fez por nós e como nós devemos
viver. E alguém levantou um assunto interessante, disse assim: olha, eu estou vivendo isso com os meus filhos. E nós começamos a conversar e falávamos o seguinte: quando nós temos filhos, a gente consegue compreender melhor o amor de Deus por nós. Quando nós amamos os nossos filhos de forma incondicional e sacrificial. E quando, às vezes, o comportamento dos nossos filhos não é o comportamento que a gente gostaria que eles tivessem, mas a gente continua ali, de forma sacrificial, amando, cuidando, conduzindo. E a gente conversou sobre isso. Quando a gente tem filho, a gente compreende melhor o amor de Deus por nós. Eu quero encerrar essa mensagem compartilhando a história de um homem chamado Greg Lucas. Em algum momento eu já compartilhei essa história com os irmãos. E ele narra a experiência dele com seu filho. E é muito interessante. Greg Lucas é um americano que tem um filho especial com autismo. E o seu filho, na época que ele escreveu esse artigo, que eu vou ler aqui para vocês, o seu filho tinha 20 anos de idade e se chamava Jake. Então o Greg Lucas, o pai do Jake, ele escreveu um artigo falando sobre a sua luta diária com o seu filho, falando sobre as dificuldades que ele enfrentava diariamente, cuidando e amando o seu filho. O título desse artigo é o seguinte: eu amo você, não importa o que aconteça. Eu vou ler esse artigo que ele escreveu. Eu peço que você preste atenção em cada palavra. Ele diz assim, abre aspas: quase que diariamente eu tenho que fisicamente deter e segurar o meu filho. É uma luta física para trocar a sua fralda e lhe dar banho. Muitas vezes, ao dar banho e trocá-lo, eu sou chutado no rosto, esmurrado, arranhado e atingido por objetos voadores. Não é incomum terminar um banho com os lábios sangrando ou com um novo rasgo no rosto. Jake é do tamanho de um pequeno homem, mais forte do que a maioria dos homens feitos. Leva pelo menos 2 pessoas para dar banho nele. Devo confessar que muitas manhãs eu saio do quarto do Jake ferido e emocionalmente esgotado. E muitas noites eu me encontro restringindo a resistência violenta de um garoto se debatendo ao envolvê-lo nos meus braços contra a sua vontade e gentilmente sussurrar: eu te amo, Jake, eu te amo, não importa o que aconteça, eu te amo. A maioria das crianças se relacionam e tem habilidade de demonstrar afeição recíproca. Não é o caso do Jake. A gente oferece amor, a criança ama de volta, a gente sorri, a criança sorri de volta, e ele está dizendo: esse não é o caso do meu filho. E aí ele continua escrevendo: mas o que acontece quando o filho não consegue comunicar amor? Como você cuida de alguém que resiste ao seu cuidado com violência, alguém que se opõe à sua própria presença, quando a sua presença é para o seu bem? Como fazer isso? Diariamente, irmãos, diariamente essa luta, abraçando, ele se debatendo, se ferindo. Como fazer isso todos os dias? E ele responde no artigo, ele diz assim: a única maneira possível de fazer sentido esse tipo de relacionamento é experimentá-lo através do verdadeiro amor incondicional de Deus o Pai. E aí ele diz: na rebeldia do meu filho em receber amor, ser cuidado e dado banho, me é mostrado a figura da cruz. A violência amorosa de apenas um lado revela uma visão embaçada da minha própria redenção.
de como um Salvador crucificado, espancado, ensanguentado, me envolve nos seus braços, me subjuga com o seu amor e sussurra nos meus ouvidos: eu te amo, eu te amo, eu te amo, Greg Lucas, não importa o que aconteça. Querido irmão, quando nós olhamos para a cruz do Calvário, não é somente o sussurro de Deus que é dito para nós, mas é o grito de Deus dizendo para nós: eu te amo, eu te amo, eu te amo, meu filho, não importa o que aconteça, o meu amor é incondicional. Apesar da nossa rebeldia, inimizade e oposição contra Deus, Ele se submeteu aos sofrimentos da cruz para promover a nossa reconciliação com Deus. Isso é graça, isso é evangelho, essa é a misericórdia de um Deus que nos ama com amor de Pai, de forma imerecida e incondicional. E quantas vezes nós rejeitamos esse amor? Quantas vezes nós vivemos, mesmo sabendo de tudo isso, como se não tivéssemos sido reconciliados com Deus na cruz do Calvário. Eu quero dizer para você que ainda é um inimigo de Deus, você que me ouve através dessa live, desse vídeo, você que está aqui, se você no seu coração entende que ainda é um inimigo de Deus, que ainda não experimentou essa reconciliação com Deus, mas se você entendeu que precisa urgentemente dessa reconciliação, a palavra de Deus para você é a mesma que tem sido proclamada desde os profetas, desde a antiguidade. A palavra é: arrependam-se, arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. A palavra de Deus para mim e para você são as palavras da cruz que continuam ecoando no dia de hoje. Olhe para a cruz, veja o Cristo ensanguentado, veja o Cristo sofrendo, e a voz de Deus que nos diz: eu te amo, eu te amo, eu te amo, meu filho, e eu vou te redimir para habitarmos juntos por toda a eternidade. Renda-se a esse amor incondicional, arrependa-se e seja hoje reconciliado com Deus, e saia daqui com a certeza de que quando a morte chegar, você fecha os olhos aqui e abre na glória, diante do Rei da Glória, e viverá pelos séculos dos séculos com o Senhor Jesus. Feche seus olhos. Você que assiste essa mensagem, onde você estiver, se você puder, feche os seus olhos também, porque esse Deus que interveio com o seu amor, com a sua graça, e promoveu a nossa reconciliação consigo mesmo, é o Deus que se faz presente aqui nessa noite. É o Deus soberano, é o Deus que conduz a história, é o Deus que conduz a sua vida, é o Deus que te trouxe nesse lugar. Você não está ouvindo essa mensagem por obra do acaso, você está ouvindo essa mensagem porque há um Deus soberano que governa todas as coisas, e Ele te trouxe aqui, para que você hoje seja reconciliado com Deus, ou para que você que já é reconciliado com Deus, mas está frio, distante, sem o desejo de servir ao Senhor com santidade e obediência, para que você volte a viver como era antes, servindo a Deus com ousadia, para a glória de Cristo Jesus.